Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 116. Na verdade sou um necromante. Depressa, mate aquele louco. O espadachim caído gritou. Cala a boca. O espadachim, que estava andando em direção a Rancho, de repente virou a cabeça e olhou friamente para o homem atrás dele, dizendo com uma voz afetada: eu vou matar você também, se você continuar gritando sem sentido. A pessoa no chão de repente congelou e usou um olhar completamente estranho para olhar para o seu companheiro. Ele perguntou confuso: Fronze, o que há de errado com você? Fronze, que havia puxado sua espada e estava caminhando em direção a Rancho, tinha uma expressão de excitação e ganância em seu rosto. Seu olhar só estava focado em Rancho quando ele abriu a boca para dizer com entusiasmo: eu vou ficar rico. É melhor você não entrar no meu caminho, ou eu vou deixar você morrer junto com ele. A pessoa no chão finalmente entendeu o que estava acontecendo agora. Fronze tinha sido afogado por seu coração ganancioso e não tinha pensamentos para seus companheiros em sua mente agora. O que restou foi apenas seu desejo de ficar rico. Seu cérebro se arrepiou de dor. Rancho estava lentamente despertando de seu estado demoníaco. Depois de experimentar um curto período de nebulosidade, Rancho se lembrou de tudo o que havia acontecido agora e imediatamente entendeu a urgência da situação. Os troféus que foram colhidos da Medusa e do fruto de Dagmar vão todos pertencer a mim muito em breve. Vá para o inferno, seu maluco louco. O olhar de Fronze fixou-se firmemente no anel espacial da mão de Rancho enquanto ele dizia com um olhar sombrio de excitação. Fronze ergueu a espada longa na mão assim que disse isso e a apunhalou para o completamente desinteressado Rancho. Parecia que Fronze planejava levar a vida de Rancho primeiro, antes de pegar o anel do espaço para analisar o conteúdo interno. Rancho cantou rapidamente um encantamento, e uma adaga de osso bloqueou abruptamente a espada na mão de Fronze quando esta foi atingida no peito de Rancho. Na verdade, eu sou um necromante. Rancho parecia bizarro e resmungou friamente para o chocado Fronze. A adaga de osso empurrou para frente quando Fronze recuou involuntariamente, assustado. Um pequeno esqueleto, usando um enorme tapa-olho sobre um olho, aproximou-se rapidamente de Fronze com sua adaga de osso. O pequeno esqueleto heróico matou o combatente anteriormente ferido em meio a uma onda de tinidos metálicos. O outro espadachim muito ferido, que havia clamado pela morte de Rancho mais cedo, naturalmente encontrou o mesmo destino. O pequeno esqueleto também o matou quando a ordem foi dada. A partir do momento em que esse grupo de pessoas apareceu, eles usaram ações básicas e desprezíveis para lidar com Rancho. Eles não mostraram nenhuma gentileza com tudo isso. Rancho não era uma criança inocente e ingênua e naturalmente entendia que olho por olho era a queda mais apropriada para eles. A aparência do pequeno esqueleto salvou Rancho da morte iminente, e acabou com a situação original. O punhal de osso empunhando um pequeno esqueleto manipulava habilmente os três corpos e coletava todos os objetos de valor de seus cadáveres, ajudando Rancho a guardá-los dentro de seu anel espacial. Dos três, apenas o mago adepto do trovão tinha alguns pertences valiosos, que incluíam uma equipe mágica e cara. Havia também algumas centenas de moedas de ouro, bem como 2 ou 3 níveis 3 e 4 núcleos de criatura mágica. Além de uma espada de qualidade inferior e alguns pedaços quebrados de moedas de ouro, os 2 espadachins não tinham mais nada sobre eles. Esparramado indiferente no chão, o raciocínio de Rancho imediatamente afundou no meio da violenta sede de sangue quando ele entrou no transe demoníaco. Era impossível para ele acordar antes que o yuan mágico em seu corpo e energia estivesse esgotada.
Dessa vez, Ramshu não só gastou seu yuan mágico depois de entrar no transe, mas seu corpo também sofreu com vários tipos de ferimentos. Esta foi uma das vezes que ele foi mais ferido. Ele estava ainda pior do que Odisseu, que sofrera um golpe da manticora. Era bom que a tenacidade de Ramshu fosse algo que Odisseu não poderia esperar alcançar. Portanto, embora Ramshu fosse tão medonho quanto um carniçal agora, e seu corpo estivesse tão fraco que não pudesse sustentá-lo de pé, Ramshu ainda entendia a condição de seu corpo dentro de seu coração e sabia que mesmo sem o auxílio de qualquer medicina, ele seria capaz de recuperar dentro de um curto período de tempo. Ramshu a ele não revelou sua identidade como um necromante o tempo todo, porque esconder algumas de suas forças seria capaz de salvar sua vida em momentos críticos. Se não fosse pelo fato de que ele ainda tinha alguma força mental que poderia usar quando enfrentasse seus atacantes desta vez, ele seria duramente pressionado para escapar da morte. Se essas pessoas soubessem que Ramshu também era um necromante de antemão, então a conclusão da batalha provavelmente não teria atingido o nível atual. Ele cantou outro encantamento quando vários zumbis e guerreiros esqueléticos apareceram de repente ao redor dele. Eles levantaram suas armas e cercaram Ramshu, planejando lidar com possíveis mudanças que pudessem acontecer. Depois de acordar, Ramshu imediatamente se conectou com os demônios originais e observou através deles que Trunks, Afrodite e os outros já haviam se reagrupado e estavam procurando por ele nessa área. Agora que Ramshu estava incrivelmente fraco, ele não podia se mover e não podia falar em voz alta, mas tinha grandes quantidades de criaturas das trevas que ele poderia usar. Depois de dar seu pedido, o pequeno esqueleto criou uma grande perturbação e enviou arbustos e grama voando por toda parte. Há movimento lá, vamos verificar. As orelhas dos troncos foram bastante sensíveis e imediatamente detectaram a perturbação. Depois de apontar sua direção para os outros, ele levou o grupo a correr para onde o Ramshu estava. Tendo acabado de invocar essas criaturas das trevas, Ramshu imediatamente as enviou de volta para a outra dimensão com sua força mental novamente. Trunks e os outros chegaram na frente de Ramshu depois de um tempo curto, com Trunks liderando o grupo. O que aconteceu com você? Trunks exclamou e imediatamente correu em direção a Ramshu. Ramshu parecia incrivelmente sujo quando estava queimado e todo queimado. Muitas partes de seu corpo haviam sido queimadas por enormes chamas, e todo o seu rosto era uma bagunça enegrecida. Era impressionante que Trunks ainda pudesse reconhecer Ramshu. Eu estou bem, só não acho que eu encontraria esse grupo de pessoas no meio do caminho. A voz de Ramshu era um pouco fraca, como ele disse suavemente depois de rir pesarosamente. É a minha supervisão desta vez. Fiquei surpreso com suas táticas não convencionais e baixei a guarda por um momento. Foi por isso que esta situação se desenvolveu. Mas não é grande coisa, coisas assim acontecem todos os dias na Floresta Negra. Há muito que me acostumei a tudo isso. Trunks deu um suspiro de alívio ao ver que Ramshu ainda estava vivo e encolheu os ombros. Gordon e os outros todos perguntaram por Ramshu, com Afrodite dizendo depois: parece que as coisas são como Caspian disse, Trunks é um bom homem. Pelo menos Trunks só queria os espólios de batalha do dragão gêmeo da última vez e não nos atacou desde o início. Ele também não disse que queria nos matar ou ter ideias para nos sujar. Eu finalmente entendi as palavras de Caspian depois de comparar Trunks com essas pessoas. Eu pensei que ele estivesse brincando a princípio. Todos recordaram seu encontro com Trunks depois das palavras de Afrodite e então pensaram no que essas pessoas haviam feito. De repente, eles sentiram que Trunks era bastante gentil. Na verdade, não sou como você pensa e estou constantemente mudando. Quando cheguei pela primeira vez na Floresta Negra, já fui tão simples quanto todos vocês e uma vez confiei nos companheiros ao meu lado. Mas depois de operações contínuas, cheguei à conclusão de que, além de mim mesmo, não posso confiar em ninguém dentro da Floresta Negra.
O perigo que existe em toda parte significa que você deve endurecer seu coração para encarar tudo ao seu redor. Caso contrário, sempre que você tiver emoções de bondade ou fraqueza, isso pode muito bem levar à sua morte. Trunks encolheu os ombros e explicou asperamente. O que aconteceu com você agora? Nia perguntou a Ramshu com certa trepidação depois de hesitar um pouco. Todos os olhares se voltaram para se concentrar em Ramshu, após as palavras de Nia, aparentemente esperando por uma explicação razoável de Ramshu. Afinal de contas, seus métodos agora eram um pouco implacáveis. Sua expressão tinha sido muito diferente do usual, dando origem a essas perguntas daqueles reunidos. A técnica de artes marciais que estou treinando me faz às vezes afundar em um estupor assustador quando sofro de um forte choque, porque ainda não está totalmente completo. Lamento muito ter causado preocupação a todos vocês porque fiquei tão enfurecido mais cedo. Eu também não quero ser assim, mas isso não é algo que eu possa controlar. Ramshu foi incapaz de explicar qualquer coisa para eles com relação a se afundar em um estupor demoníaco e só poderia explicar isso dessa maneira. Então esse é o caso. Você foi muito assustador agora. Se você não pode controlar este tipo de técnica de artes marciais, então você deve desistir enquanto você pode. Se você continuar desse jeito, então isso pode dar origem a consequências imprevisíveis. Afrodite olhou sinceramente para Ramshu e falou algumas palavras de preocupação. Ramshu naturalmente não deu atenção à sua persuasão. Se afundar em um transe demoníaco era algo que poderia ser controlado, então não seria chamado de transe. Um transe demoníaco como esse não aconteceria facilmente. Isso só ocorreria quando um praticante atingisse um determinado domínio, e seria desencadeado por causa de um estado mental particular, bem como por outros motivos. Para Ramshu, ele só poderia permanecer vigilante contra essa ocorrência, mas não desistiria de treinar magia demoníaca apenas por causa disso. Tudo bem, devemos levar Ram para longe daqui e discutir outros assuntos depois de nos reconferirmos com Odysseus. Trunks primeiro olhou um pouco estranhamente para Ramshu e depois falou com Afrodite. A sugestão de Trunks foi recebida com aprovação unânime. Gordon e os outros dois espadachins fizeram uma maca simples, levantaram Ramshu e caminharam em direção a Ulisses. Ao longo do caminho, Ramshu aprendeu com Trunks que esse grupo de pessoas parecia ser os guardas pessoais da Guilda Mcgradre. Trunks continuou perseguindo-os e matou muitos até que viu que eles se juntaram a mais guardas. Ele detectou que a força do outro lado não era algo que ele pudesse suportar sozinho, e voltou atrás porque estava preocupado com a condição de Ramshu. Ramshu ouvira falar da Guilda Mcgradre também. Era uma corporação mercantil que possuía um nível de poder similar ao da Associação Mercante Boast. Poeb se preocupara um pouco com essa guilda anteriormente. Dizia-se que essa corporação se especializava no comércio de contrabando e vendia todo tipo de contrabando entre vários países. Tinha estreitas relações com os nobres de todos os países. A Guilda Mcgradre não pertencia ao Império Lancelot, mas à Aliança Mercantil de Brut, criada por mercenários e mercadores. A reputação da Brut Merchant Alliance não era grande e eles só tinham iniciado operações no Império Lancelot recentemente. Eles causaram um pouco de perda para o Boast Merchant Guild de Poeb. As lesões no corpo de Ramshu eram tão severas que podiam ser consideradas horríveis demais para serem vistas. Se tais ferimentos pesados estavam em qualquer pessoa normal e eles foram submetidos às dificuldades de fazer o tempo rápido na estrada, eles certamente teriam gritado. Mas depois de meia hora de ser sacudido na estrada esburacada, Ramshu deitou na maca com ferimentos simplesmente vestidos e nunca fez nenhum som. Isso fez com que todos admirassem muito a incrível capacidade de Ramshu de suportar a dor. Não foi apenas este o caso. Ramshu realmente teve a força para falar continuamente com Trunks e pedir-lhe mais informações sobre a Guilda Mcgradre.
Era como se os ferimentos graves em seu corpo, que causavam formigamento no couro cabeludo dos outros sempre que olhavam para ele, não fossem algo que ele estivesse suportando. Quando todos cavaram juntos uma caverna e afastaram os pedregulhos que bloqueavam a entrada, Gordon saiu com um sorriso largo e torto. Gordon finalmente não conseguiu segurá-lo e olhou para Rancho com uma expressão de curiosidade insaciável e fez a pergunta que estava na cabeça de todos. Han, que tipo de monstro você é? Rindo involuntariamente, a tolerância de dor e agonia de Rancho já atingira níveis monstruosos. Ele realmente não sabia como responder à pergunta de Gordon. Ele só conseguia rir com tristeza e sacudir a cabeça, dizendo: eu tenho um pouco mais de cabeça grossa do que vocês. Quando Odisseu saiu e Nia contou tudo o que havia acontecido, Odisseu, que estava muito recuperado, ouviu com um coração palpitante e ficou incrivelmente surpreso com os encontros de todos. Nia, acho que deveria voltar agora. Meu avô deveria estar preocupado. Angélica percebeu que ninguém estava prestando atenção nela, inclinou a cabeça e pensou por um momento, depois falou em seu tédio. Nia deu um tapa na testa quando percebeu as palavras de Angélica. Eu quase me esqueci de você. Vamos, vou te levar ao seu avô. É muito perigoso na Floresta Negra, não corra aleatoriamente da próxima vez. Assentindo, Angélica sorriu docemente e se despediu de todos. Quando ela chegou a Rancho, ela acenou com a mão e disse: adeus, cara mal. Nia, você ficará bem sozinho. Gordon, você a acompanha. Odisseu franziu a testa e disse para Nia. Balançando a cabeça, Nia sorriu. Não precisa de capitão. O avô dela está perto. Eu gritarei se houver uma situação. Ela saiu rapidamente com Angélica depois de falar e sumiu de vista em um piscar de olhos. Acho que minha promessa a você foi cumprida, e que é hora de eu sair. Trunks olhou para Rancho e openou sua boca para falar com ele. Depois de passar um certo tempo juntos, Rancho descobriu que Trunks não era tão ruim quanto os rumores de fora o faziam ser. Pelo menos, suas ações durante esse tempo não fizeram Rancho se sentir desconfortável. Rancho tinha até começado a ver Trunks como um dos seus companheiros inconscientemente, e não estava habituado à situação agora que soube que Trunks iria partir imediatamente. Seja um bom samaritano até o fim. Veja como estou muito ferido agora, você deve ficar e cuidar de mim por um pouco, pelo menos. Não será muito tarde para você partir quando estivermos livres desse território perigoso. Rancho olhou para Trunks enquanto brincava. Isso não foi o que eu prometi a você antes. Para ser honesta, deveria ter contado que eu cumpria minha promessa desde que você tinha a fruta em mãos. Ajudar você contra inimigos depois já foi um serviço extra, não seja muito ganancioso. Olhe para mim sendo ferido agora e Odisseus não sendo capaz de se mover. Será muito difícil para o resto do grupo sair em segurança da zona de perigo. Eu não acho que você seria tão cruel para nos deixar, certo? Trunks ficou em silêncio por um tempo depois dessas palavras e finalmente abriu a boca para dizer: que tal isso, Han? Me prometa uma coisa e eu vou proteger vocês e ajudar a te levar a uma área relativamente mais segura. Que coisa? Rancho ficou surpreso ao perguntar a Trunks. Eu não vou dizer o que é agora, mas lembre-se que você me prometeu. Não tem medo que eu renegue a minha palavra? Haha, eu não sou uma pessoa da minha palavra. Eu acredito em você. Trunks olha profundamente nos olhos de Rancho enquanto pronuncia cuidadosamente cada palavra. Rancho de repente se acalmou e trocou um olhar com Trunks. Embora ele ainda estivesse sorrindo descaradamente, ele assentiu e respondeu: tudo bem, eu prometo a você. Odisseu olhou para os dois com um olhar de satisfação, sentindo-se subitamente naquele momento que essas duas pessoas eram semelhantes em muitas áreas. Ambos tinham origens misteriosas e eram fortes. Suas personalidades eram semelhantes, pois eram calmas e compostas quando o inesperado acontecia, e não demonstravam hesitação quando deveriam fazer um movimento.
Assim como Odisseu estava olhando para Ramshu, Ramshu também estava olhando para Ulisses. Ele pensou por um momento e disse a Odisseu: você se aventurou na Floresta Negra desta vez para o fruto de Dagmar. Eu sei que você não tinha grandes esperanças e não parecia valorizar a fruta tanto quanto eu. Como amigos, gostaria de lhe perguntar, Odisseus, você realmente precisa do fruto de Dagmar? Na verdade não. Nosso principal objetivo ao entrar na Floresta Negra era aumentar nossa força. Claro que, se tivéssemos sorte, também ganharíamos alguns itens de valor. Eu acho que agora, atingimos completamente nossos desejos. O fruto de Dagmar foi apenas um objetivo vago, não achamos que poderíamos realmente conquistá-lo. As pessoas normais enlouquecem se comem esta fruta, por isso não temos utilidade. Apenas prometemos a alguém que iríamos tentar a nossa sorte. Odisseus também explicou seriamente quando viu o rosto de Ramshu cheio de gravidade. Ele então olhou para Ramshu com perplexidade. Ram, o que você está pedindo? Respirando em alívio, Ramshu sorriu e acenou com a cabeça, dizendo: porque eu quero reivindicar o fruto de Dagmar para mim. A técnica de artes marciais na qual estou treinando confunde a mente, como mencionei. Eu posso melhorar essa condição com o fruto de Dagmar. Então, se você realmente não precisar deles, eu gostaria de reivindicar todos os 3 para mim, mas eu posso compensar você com moedas de ouro. Então leve tudo para você, haha. Nós já recebemos muito. Você nos deu o dragão gêmeo e o núcleo da medusa. Estes serão suficientes para trocar por moedas de ouro suficientes. Se você precisar do fruto de Dagmar, então pegue tudo. Haverá menos sentido em tudo isso se você falar mais sobre qualquer tipo de reembolso em moedas de ouro. Odisseu sorriu arrojado e disse sinceramente para Ramshu. Afrodite, Gordon e os outros todos indicaram que Ramshu não participasse da cerimônia e disse que eles realmente não precisavam do fruto de Dagmar. Então tudo bem, eu não vou me segurar. Ramshu realmente precisou do fruto de Dagmar no reino demoníaco do espírito Moldagó e assim ele não fez mais nenhum protesto hipócrita. Ele aceitou decisivamente e felizmente. Nos 2 dias seguintes, o grupo viajou de volta ao seu caminho original, com os demônios originais de Ramshu explorando o caminho e sob a proteção de Trunks. Eles planejaram deixar as profundezas da Floresta Negra o mais rápido possível. Ramshu originalmente tinha A então fraco que ele teve que confiar em outros levando-o ao redor. Ele poderia descer da ninhada depois de alguns dias. Um par de braços esguios e imaculados como bochechas de jade foram revelados depois que a pele velha tinha se espalhado e derramando de seus braços e bochechas originalmente gravemente queimados. Não havia um menor vestígio de queimaduras a serem encontradas. As partes queimadas de seu corpo e pedaços carbonizados de seu cabelo também voltaram ao normal depois de alguns dias. O milagre disso fez Odisseus e os outros mais uma vez se perguntarem: que tipo de monstro você é? Seu Yuan mágico também se recuperando rapidamente, Ramshu cuidadosamente guardou o Fruit of Dagmar durante esse processo. Ele planejava levá-los quando estava silenciosamente sozinho depois de retornar ao cemitério da morte. As lesões em seu corpo também se recuperaram rapidamente com a circulação do Yuan mágico. Os ferimentos de Ramshu rapidamente se curaram com a passagem de cada dia. Neste dia, os demônios originais de Ramshu detectaram a passagem de um grande grupo de pessoas à distância, viajando com dragões terrestres. Ele descobriu o mago adepto Leon dentro desse grupo e de repente descobriu que essas pessoas faziam parte da Guilda Amgrad. Contando os dias e a distância que eles viajaram, Ramshu descobriu que eles estavam se aproximando da área onde os Trolls da floresta residiam. De repente, ele lembrou que os renomados ladrões e vilões ainda estavam esperando por instruções de seu grande Datara. Conectando os pontos àqueles guardas do clã Amgrad e aos atos desprezíveis que haviam cometido contra ele, um sorriso levemente frio e cruel cresceu involuntariamente nos lábios de Ramshu.
E assim termina o capítulo 116. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui.